Então, voltando ao assunto das duas formas de análise, a primeira que é a fundamentalista, eu já falei um pouquinho a respeito dela, e a próxima que é a análise técnica, que é a qual eu me identifico. Mesmo sendo contador e fazendo parte do meu dia a dia analisar balanços, eu acho que a simplicidade e por ser uma forma mais intuitiva, a análise técnica ela se torna muito mais simples, tá? De início, ela é um pouco aterrorizante, essa visão que os candles apresentam para pessoas que até então não têm o conhecimento, né? Mas pode acreditar, uma vez que você entender a lógica da formação desses candles, você nunca mais vai querer ler um balanço na sua vida. Então, isso seria um gráfico com os candles. Eu quero explicar agora qual que é a psicologia, o que acontece dentro de cada quadradinho desse. Para isso deixar de ser um problema, uma coisa assustadora. Para muitos é muito assustador. Eu pego pessoas assim que são leigas, que querem entender o mercado de ações. Na hora que eles se deparam com isso, eles já entram em pânico. Mas não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu só sei que parece que está subindo e aqui parece que caiu. Não tem problema. A ideia hoje, nesse momento, é explicar a lógica. O que acontece nesses candles aqui. Bom, uma breve reflexão, eu sempre digo que entender os candles é como entender um alfabeto. A gente vai ter que aprender a ler. Como a gente aprendeu a ler quando era criancinha, a gente vai ter que aprender a ler agora. E uma vez que a gente entende as letras, podemos escrever lendo de poemas. Assim que a gente entende os candles, a gente pode gerar grandes lucros. É isso que eu quis dizer com isso. A melhor das partes, no meu ponto de vista, é que nesse alfabeto de candle só possui 13 candles. Imagine a gente aprender a ler num alfabeto de apenas 13 letras, tá? Depois lá na frente você vai ver que o Lucrando com Gigantes, desses 13, eu ainda reduzo para apenas 8. Então nós só precisamos identificar 8 desses candles na hora que eles aparecerem, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar qual é a composição de um candle. Por que ele tem essa característica, tá? O candle, ele tem uma história, depois eu vou estar postando aqui a história dele para vocês verem, a título de curiosidade apenas. Mas falando da parte prática e sem muita enrolação, funciona da seguinte forma. Essa parte aqui, que está toda preenchida, o mercado ele abre no Brasil hoje às 10 horas, né? Hoje sempre o horário de funcionamento dele é às 10 horas. Então o preço de abertura vai sempre ser na base do candle quando for um candle positivo, quando for um candle verde. Assim como o preço de abertura vai ser sempre no topo do corpo desse candle, sempre que ele for um candle de baixa. E aqui, nessa situação, por exemplo, o preço abriu, ele teve uma queda, então ele teve um preço mínimo, ele deixou essa sombra que a gente chama, e depois o mercado subiu, os compradores ganharam força, chegou até aqui nesse limite de preço, depois os vendedores empurraram esse preço para baixo e fechou nesse patamar. No candle negativo, ele é exatamente o oposto. Então o preço abriu aqui em cima, teve uma força compradora positiva, depois os vendedores derrubaram esse preço e depois os compradores subiram um pouquinho e deixou o fechamento desse candle nessa região. O que reflete isso? O mercado ele é uma constante luta entre os compradores e os vendedores. Imagine, por exemplo, um braço de ferro. Então, é os vendedores forçando os compradores e aqui os compradores forçando os vendedores e os vendedores forçando os compradores. Então existe essa briga de força o tempo
inteiro, tá? No mercado americano, eles são representados pelos touros e pelos ursos. Os touros, eles são os compradores. Por que que são touros? Porque os touros, eles chifram de baixo para cima, e aí eles fazem um movimento de alta. Por que que são ursos? Os ursos, eles batem de cima para baixo, por isso eles fazem o movimento de baixa. Então o mercado americano, aquele touro de Wall Street, representa um mercado em alta, representa um touro forte dando chifrada para cima. E o urso representa a queda, porque ele, numa briga, ele bate de cima para baixo. Essa é um pouquinho da história do porquê dos touros e dos ursos, tá? Então, voltando, o mercado ele é formado por uma incessante luta entre os compradores e os vendedores. Essa luta deixa marcas, né? A marca fica registrada no formato desses candles, tá? Esses candles nos contam em detalhes qual foi o histórico dessa luta e em quem devemos apostar. A ideia não é a gente imaginar o que vai acontecer lá na frente. A ideia é a gente entender como é que está sendo essa luta agora para a gente poder apostar no mais forte no momento, tá? Assim como precisamos entender as letras para poder interpretar um livro, temos que entender os candles para poder interpretar o mercado de ações. A gente vai analisar essa luta de força entre quem está querendo comprar, apostando nessa empresa, contra aquele que está querendo vender e querendo se desfazer dessa empresa. Então, isso deixa marcas, que são os candles. E a gente vai identificar essas marcas, e identificando essas marcas, a gente vai fazer todas as nossas operações. Então, tá? Entendendo a linguagem dos candles, conseguimos interpretar as próximas etapas que estarão por vir. Então, isso aqui é uma estrutura de candle. Esse aqui é o preço de abertura. É sempre a base do movimento. Então, se ele está para cima, é porque os compradores dominam essa luta, né? Os touros e os compradores dominam essa luta. Então ele faz essa força de que os compradores compraram e pararam de comprar aqui. Parou porque o mercado fechou, senão poderia estar continuando. A mesma coisa os vendedores. Os vendedores abriu o mercado, vendeu até aqui. E aí ficou essa marca vermelha. Os compradores controlam, os vendedores controlam. Pessoal, muita atenção. É extremamente simples, mas exige nosso total respeito, porque é identificando esses candles, esses quadradinhos coloridinhos, é que nós vamos fazer muito dinheiro no mercado, tá? Então, o que aconteceu dentro desse candle, por exemplo? Então aqui ele teve o preço de abertura. Aqui, os vendedores derrubaram esse preço de abertura para baixo e depois os compradores voltaram a ganhar força e ficou essa sombra inferior que chama. E os compradores vieram ganhando força e vencendo a batalha até chegar aqui em cima, a hora que os vendedores ganharam o fôlego e empurraram o preço um pouco mais para baixo. Vamos imaginar que a luta, esses compradores perderam força. Na hora que perderam força aqui em cima, os vendedores derrubaram um pouquinho do preço, formando essa sombra superior. Então, a gente pode imaginar da seguinte forma. Depois, lá na frente, eu tenho como costume, todas as análises nos softwares de análise gráfica, eu costumo analisar dentro do dia o que aconteceu. Mas aqui a gente pode sugerir duas possibilidades que tem acontecido nesse candle. Então, abriu, os vendedores jogaram o preço para baixo, os compradores jogaram o preço para cima, e depois os vendedores tiveram um pouco mais de força com a perca da força compradora, e aí sobrando esse pavio aqui, essa sombra superior que a gente chama. Ou a abertura foi uma constante vitória dos vendedores, dos compradores, até que eles perderam fôlego e os vendedores
derrubaram o preço até que os vendedores perderam o fôlego e os compradores voltaram a comprar. Então, esse candle aqui, eles nos sugere essas duas possibilidades. Como você chegou nisso, Gustavo? Porque aqui retrata o preço de abertura, aqui retrata o mínimo que o papel chegou de preço, aqui retrata o máximo que o papel chegou de preço e aqui retrata o fechamento desse papel. Então, nessa situação, só pode ter sido alguma dessas duas situações. Eu tenho mania de sempre, quando um candle me chama atenção, eu sempre olhar dentro desse candle para mim entender o que aconteceu. Depois eu vou mostrar como faço isso. Mas a ideia agora é entender o beabá desses candles, entender o que eles nos dizem, porque vai ser os sinais operacionais que a gente vai interpretar. Então, esse mesmo padrão, ele repete na ponta vendedora. Então, o que a gente pode imaginar aqui? Não pode imaginar não. O que o candle está dizendo para a gente? Aqui foi o preço de abertura. Então, os compradores jogaram esse preço lá para cima. Depois os vendedores derrubaram ele lá para baixo, fazendo a mínima. E aí os vendedores perderam um pouco a força e os compradores retomaram um pouquinho essa pressão, deixando essa sombra superior e essa sombra inferior. Então, é exatamente o oposto desse candle que a gente estava falando. Então, ele abriu, atingiu o máximo, atingiu o mínimo e acabou chegando aí num fechamento. Ou abriu, foi até o mínimo, foi até o máximo e acabou fechando. Isso acontece? Sim, acontece. Isso é um dia extremamente volátil, é difícil ver, mas realmente acontece. Esse padrão acaba sendo um pouco mais comum dentro desse candle que a gente está apresentando. Vamos mostrar aqui a lógica desses 13 candles que a gente trabalha no mercado de ações. Então, esses candles, eles funcionam da seguinte forma. Ele quer dizer para nós que os compradores começaram desde o início, o mercado abriu aqui, tá? Então, desde do 1 minuto do mercado, eles dominaram 100% da alta e fechou aqui no máximo, no limite máximo do preço do papel. Então, ele ficou 100% dominante. Os compradores venceram esse braço de ferro, essa briga, do começo ao fim. Não deixou nenhuma sombrinha que os vendedores acabou devolvendo um pouco para os compradores, mas foi 100%. Esse é um dia que a gente até caracteriza como gritos do mercado. A gente vai depois dizer o porquê que eu tive essa nomenclatura de gritos do mercado para dias como esse, que é aonde o lucrando com gigantes trabalha. É identificar momentos em que uma das pontas, seja compradora ou vendedora, dominem 100% da batalha, e a gente quer apostar nisso. É como se fosse apostar aqui no touro batendo num urso doente. E aqui é exatamente o oposto. Abriu aqui em cima e o urso dominou, os vendedores dominou 100% da briga. É como se o urso estivesse batendo num touro doente. É como se tivesse um braço de ferro entre um menino de 6 anos e um halterofilista. Então ele simplesmente não deu a menor chance para os compradores. E aqui os compradores não deu a menor chance para os vendedores. Então o mercado abriu baixo e fechou na máxima do dia. Aqui o mercado abriu alto e fechou na mínima do dia. Num padrão que vem a seguir, a gente pode entender que o mercado abriu, fez um movimento de baixa, vamos dizer que esse movimento tenha 3% de baixa, depois voltou a força compradora e reverteu esses 3% de baixa e subiu mais 1%. Esse é um candle extremamente forte no movimento contra a tendência que a gente gosta. Depois eu vou te mostrar o que seria o movimento contra a tendência e a favor da tendência.
Esse é um candle extremamente forte que a gente gosta de operar. Por quê? Mostrou uma força, os vendedores mostrou uma força muito forte, e depois os compradores, além de devolver todo o movimento, ainda subiu mais 1%. Então esse é um belo de um candle de alta, bem bacana, muitas vezes utilizado em reversão de movimento. Esse aqui já é mais ou menos o candle que eu apresentei nesse slide anterior, né? Que seria, baixou, depois os compradores subiram, depois os vendedores devolveram um pouquinho do preço e ele ficou nessa luta aí mais acirrada. Esse aqui é um candle praticamente 0 a 0. Então o mercado subiu, desceu e aí a briga de braço de ferro acabou no meio. É como se fosse uma luta de MMA, acabou por tempo e não teve vencedor. Então os dois bateram, os dois apanharam, mas continuaram firmes da forma que começaram a luta. Tá? Esse daqui, ele é o inverso desse. Por mais que ele seja verde, ele tem uma psicologia por trás de baixa. Por quê? Porque o papel subiu, vamos dizer que seja os mesmos 4%. Depois que ele atingiu esse topo, os vendedores derrubaram 3% do papel. Então a gente tem logo a seguinte informação. Se o mercado não tivesse acabado, se não tivesse fechado as operações, né, o que teria acontecido com esse outro restante desse corpo? Pode ser que ele tenha vindo mais para baixo e tenha revertido isso. Então, esse candle nos representa uma baixa. Tá? O que a gente acaba até fazendo algumas alusões, que depois desse candle, a nossa expectativa no dia seguinte é que venha um candle como esse. Entendeu? Então, por quê? Porque amanhã esse mercado vai abrir e a expectativa é que os vendedores continuem fazendo esse candle de baixa, formando um candle forte sim. Então, quando acontece isso, a gente imagina que no dia seguinte essa luta vai continuar com os vendedores dominando o mercado. Então, vamos lá. E esse candle aqui, o que ele nos representa? O mercado abriu, subiu aí uma média de 3%, né? Se a gente tiver aí com o parâmetro de 4% o tamanho desse corpo. Os vendedores devolveram esses 3% mais 1% de queda. É exatamente o oposto desse candle aqui. Então, esse candle aqui sugere que os vendedores dominaram o mercado, depois os compradores retomaram a força. Esse candle aqui sugere que os compradores dominaram o mercado, depois os vendedores retomaram com a força total. Tá? Esse outro candle 8, ele representa exatamente o 3 da forma inversa. Então o mercado subiu, o mercado desceu e o mercado parou aqui nessa região. Abriu e fechou. O 9 e o 4 é a mesma coisa. Brigou e ficou no 0 a 0. E esse candle aqui seria o inverso desse candle aqui. Ele parece que é um candle de baixa, correto? Mas a psicologia dele é que ele seria um candle de alta. Então, por exemplo, o mercado abriu aqui, caiu seus 4%, e depois a força compradora retornou esses outros 3%. É exatamente a psicologia inversa aplicada nesse daqui. Que esse daqui a gente imagina que o próximo candle seja esse no dia seguinte, esse daqui a gente imagina que o próximo candle possa vir a ser esse no próximo dia. Então, por mais que ele seja vermelho, ele só é vermelho porque o mercado parou, porque deu às 5 horas da tarde e o pregão fechou. Mas ele chegou a cair 4% e os 3% foram revertidos pela força compradora. Fora esses 8, ainda possui esses outros 3. Que esse daqui, tanto o 13 quanto o 12, ele é a evolução
do 10 e do 5. Aqui o mercado fechou antes dos compradores dominarem a segunda parte da briga. Aqui o mercado fechou antes dos vendedores dominarem a parte da briga. Aqui o mercado fechou quando realmente os compradores dominaram a briga e aqui quando realmente os vendedores dominaram a briga. Então esse aqui é um belo de um candle que amanhã a expectativa é que seja de uma baixa e esse aqui é um belo de um candle que amanhã a expectativa seja de uma alta. E esse daqui é a evolução praticamente desse daqui, é onde realmente ficou no 0 a 0 a briga mesmo. Então a nossa principal objetivo em entender a análise gráfica é entender esses 13 símbolos que nós acabamos de falar. 100% os compradores dominando, 100% os vendedores dominando. Briga acirrada em prol dos compradores, briga acirrada em prol dos vendedores. Meio termo, praticamente nulo, briga acirrada em prol dos vendedores, briga acirrada em prol dos compradores. Praticamente nulo, briga acirrada em prol dos vendedores, briga acirrada em prol dos compradores. Então é esses 13 candles que a gente vai ter que ter muito bem definido na nossa cabeça. A partir de agora, a minha linguagem com vocês vai ficar mais simples. E toda vez que eu me referir a um gráfico, eu vou me atentar ao máximo para a gente falar da psicologia que está acontecendo nesse gráfico, baseado nesses candles, para que vocês realmente entendam a forma mais simples e não mais simples, mas que faça fazer parte da sua visão. A ideia é que a sua visão fique apurada a ponto de simplesmente não bater o olho, saber o que realmente está acontecendo. É isso daqui o que está acontecendo com o Petri 4. Ó. Então aqui os compradores dominaram o mercado, aqui a briga já começou a ficar um pouco mais acirrada. Você vê que os compradores jogaram o preço lá para cima, depois os vendedores devolveram praticamente metade do candle. Aqui os vendedores já começaram a dar sinal de força, mas os compradores ficaram mais 3 dias fazendo aí uns últimos suspiros de briga, até que eles perderam a força e os vendedores chegaram dominando. Quando eles chegaram dominando, é esses pontos que a gente quer identificar para fazer operações e ganhar dinheiro com isso. Eles dominaram desse ponto até esse ponto. Teve aqui essa pernada de alta toda que os compradores fez. Uma hora a força acaba. Na hora que a força acaba, os vendedores chegaram com força. A mesma coisa, uma hora a força dos vendedores acaba. Nesse ponto aqui, os compradores mostraram força. Opa, peraí, estamos no jogo. Os vendedores já derrubaram tudo isso, eles agora já não estão com tanta força de jogar o papel lá para baixo. Aí abriu uma oportunidade de compra, de valorização nesse período todo. Tá? Então, o que eu costumo dizer, a gente vai lá mais na frente, na hora que a gente se aprofundar em como lucrar com os gigantes, identificar esses padrões e a gente identificar que o pânico, a força vendedora, ela é muito maior do que a força compradora. Porque o pânico, que infelizmente, vamos dizer assim, está intrínseco em todos os traders e todas as pessoas que operam no mercado financeiro, de qualquer sinal de queda já sair da posição quanto antes. Então os movimentos, se você pegar aqui e ver o tempo de movimento que essa ação caiu, foi praticamente 1/3 do tempo que ela levou para subir o mesmo período, mesma valorização. Então a gente vai entender esses movimentos de queda baseado no que esses candles estão nos mostrando. Então essa é o princípio número 1 para a gente começar a se familiarizar com o mercado. Entender as psicologias. Opa, aqui os compradores estão fortes. Opa, aqui me deu um sinal que os compradores estão começando a ratear. Nossa, aqui foi o sinal que eu precisava para saber que os compradores perderam toda a força, vou tomar uma decisão aqui agora. E aí a gente se aproxima.
Opa, aqui já tem começando a sinal de que os vendedores estão perdendo força. Aqui realmente me veio o sinal, então eu vou a favor dos compradores agora. Essa é o nosso dia a dia no mercado de ações. É identificar para que lado o fluxo do dinheiro está indo. Se é para a mão dos vendedores ou se é para a mão dos compradores. O nosso objetivo é identificar isso. Identificando isso, a gente vai lucrar com os gigantes, tá? Como faz para identificar isso? Eu vou mostrar 5 passos super simples, super didáticos assim, e intuitivos para a gente identificar momentos como esse. A ideia agora é só entender os candles mesmo, tá? Então, YouTube 4, a mesma coisa. Os vendedores veio dominando, até que aqui me apareceu um sinal que os compradores estão muito fortes, começaram a ganhar força. Um belo movimento de alta. O que a gente pode esperar de YouTube 4 agora, depois desse movimento? Olha essa briga como é que foi. Então os compradores jogaram esse papel de R$ 48 para R$ 52 em um dia, só que nesse mesmo dia eles perderam a força e o papel fechou a R$ 50. Então, o suspiro de briga, entrou aqui uma força compradora vendedora muito forte. E essa força vendedora jogou o papel para baixo. O que esperar desse papel para os próximos passos? É isso que a gente vai identificar. O momento agora é identificar essa psicologia de cada candlezinho desse que a gente está vendo. Opa, olha aqui, um candle que subiu 100%, força compradora dominou. Opa, no outro dia a força compradora dominou de novo. Opa, a força vendedora dominou de novo. É isso que a gente precisa identificar hoje. O objetivo desse nosso curso inicial aqui não é operar, é entender, é a gente ter a nossa visão clara para a gente amanhã poder começar a lucrar de forma constante, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui para mostrar um programa gráfico que é o TradingView. Eu deixar bem claro que eu não sou comissionado, não tenho parceria com nenhum desses software, mas eu indico pelo simples fato de que eu adorar o sistema. Esse sistema, ele tanto você vai monitorar o mercado nacional como o mercado internacional inteiro, tá? Então, eu vou fazer uma pausa, eu aconselho todo mundo que quiser pegar aqui tradingview.com.br, desculpa, tradingview.com apenas, faz uma conta gratuita lá e começa a dar uma olhada nos candles. Vamos partir para lá, porque agora eu vou fazer uma aula aqui só mostrando as ferramentas que a gente tem a nosso favor, para a gente identificar esses candles. Não vamos falar em como operar agora, tá? Nós só vamos falar como identificar esses candles. Então, uma lição de casa que eu aconselho para todos vocês, até o nosso encontro aí, até começarmos a falar de lucrar com gigantes, é você fazer esse beabá que eu vou estar te passando, identificando e se familiarizando com a plataforma, ok?